E hoje nós vamos dar continuidade nesse culto e eu olhando para esse cenário que nós estamos vivendo, e eu comecei a olhar durante a semana. Aí você pega ali a Anne que está ali numa UTI, aí hoje o Ronaldo, nós estamos aqui orando por você, está também ali no Marcelino com Covid, assustado com todo esse cenário. Muitas pessoas estão lutando na área da saúde, e o gigante é a área da saúde, esse é o gigante que precisa ser vencido. Tem muitas pessoas que eu tenho caminhado juntos, que estão numa luta na vida profissional, empresas fechando, os negócios se encerrando, e de repente, muitas pessoas, o gigante é a vida profissional, a vida empresarial. Tem pessoas que trabalhei essa semana de marido que saiu de casa, de todo um cenário, um caos na vida familiar, na vida conjugal. E para essas pessoas existe um gigante ali, que é a vida conjugal. E nós temos visto uma outra situação também, de um casal onde o marido está se afundando ali na bebida, e de repente esse vício, o gigante é o vício dessa droga, uma droga lícita, que é o álcool, mas que desdobra em outras drogas, e isso está gerando um caos na família. Qual que é o seu gigante? Qual é o seu gigante que você precisa derrubar, que você precisa enfrentar? Quando nós falamos de gigante, todo mundo já vem à mente uma passagem bíblica que fala do gigante Golias. E de repente você, quando viu o tema da mensagem de hoje, já veio isso à mente. Mas eu quero desafiar você a nós olharmos para um cenário completamente diferente. Eu quero trazer aqui algo que Deus falou ao meu coração, e que, na verdade, muitas pessoas não estão conseguindo superar as barreiras que estão vindo à sua frente, não estão conseguindo superar, de repente, o luto, não estão conseguindo, até tem algo assim acontecendo no nosso meio, onde eu vejo pessoas que estão, e o maior gigante, de repente, não é as circunstâncias externas, mas é o emocional, é a mente que está escravizada. E a minha pergunta para você: como é que você tem caminhado? Como é que estão as suas lutas? E nesse tempo o que mais ouvimos é palavra de esperança, e você abre ali, tem uma palavra de esperança aqui, outra ali, e nós precisamos sim continuar profetizando palavras de esperança, porque é isso que a palavra de Deus nos fala. Mas nós colocamos a esperança no nosso coração, mas nós temos atitudes que levam uma transformação. Não adianta eu caminhar com a esperança, mas fico parado, esperando as coisas virem. E aí a esperança gera numa espera inerte. E o que eu quero desafiar é você avançar, é você dar um próximo passo. E um passo diante de Deus, usando como uma referência, sim, alguém que venceu, alguém que errou, é verdade, mas que trouxe grandes vitórias para a sua vida e para a sua família. Então, quando nós falamos dessa passagem empolgante de Davi e Golias, onde nós temos ali um final feliz, se nós fôssemos olhar para as Escrituras, puxa, tem um final feliz, é uma passagem que traz muitos ensinamentos, mas eu quero destacar um aspecto prático daquela passagem, um aspecto prático do que Davi nos ensinou ali. Sabe, nós temos falado em provações e do aspecto irremediável da existência das provações. Quando nós vamos lá em João 6,33, ele vai falar que nós iríamos ter aflições. Então, a aflição faz parte, nós já falamos sobre isso. Nós temos falado, não tem como você passar pela vida sem ter aflições. Não tem como você passar pela vida sem enfrentar gigantes. Nós vamos lá em Isaías também lá, quando passarem pelo fogo, quando passarem pela água, não vão se queimar, não vão se afogar. Também está falando, não é se você passar, mas quando você passar. É algo que é afirmativo, nós vamos passar. Você de repente está enfrentando o maior gigante agora. E de repente você já está passando por um gigante, mas você já derrotou outros lá atrás. E de repente as tuas lutas é a depressão, é a crise financeira, é o casamento, é pecados, vícios, relacionamentos quebrados. Ou de repente tem aqueles gigantes que são invisíveis, sabe aquele ladrão de alegria? Ocorre uma situação que consegue roubar a alegria do meu coração, consegue roubar minha autoestima, consegue destruir minha identidade. Queridos,
Quando nós olhamos diante desse cenário, nós precisamos olhar para o nosso coração, para a nossa mente e identificar o que está nos escravizando. E nós precisamos avançar. Existe uma ordem do Senhor, avance. Existe uma ordem do Senhor, vá em direção à cruz. Existe uma ordem do Senhor, não fique olhando para trás. Quando pegar no arado, não olhe para trás, avance. Você tem avançado, você tem crescido diante de Deus, os teus gigantes têm ficado menores. Os teus gigantes têm ficado anões. Se você não tem experimentado isso, existe algo que você precisa entender, através da palavra, e você precisa agir. Eu queria que você abrisse lá em 1 Samuel 17, nós vamos estar passando por alguns versículos nesse texto. Pega a sua Bíblia aí, de repente vai dar tempo, pega ali no teu armário. Se você está com o celular, não abra do celular, porque você vai tirar do culto aqui, mas pegue em algum lugar aí, 1 Samuel 17, onde nós vamos estar lendo alguns textos de 1 Samuel, textos que certamente vai falar ao nosso coração, porque já falou muito no meu, e vai continuar falando, porque é um texto muito precioso. Então, só para contextualizar rapidamente, você que pensou que nós íamos falar sobre Davi e Golias, quero dizer que você está certo. O texto é esse mesmo. Mas eu quero trazer um aspecto diferente. Eu vou fazer um pano de fundo aqui. Nós temos muitas pessoas que estão aqui conosco. De repente você está aqui, eu quero dizer que você é muito bem-vindo. Você está aqui pela primeira vez, de repente você está no YouTube, no Facebook. Na semana que vem nós estamos retornando com o nosso culto, com pessoas presentes, presencial, mas continuaremos transmitindo online da mesma forma, com uma estrutura igual, idêntica. Não vai, você que não conseguir vir, ou você tem medo de vir, ou você está no grupo de risco, não tem problema, você vai continuar acompanhando o culto da mesma forma. Mas sabe, quando nós vamos lá para 1 Samuel, nós temos ali essa dimensão, essa história muito conhecida de Davi e Golias. Golias era um guerreiro filisteu, conhecido pelo seu tamanho, então ele era grandão, bombadão. Pastor Edu aqui é grandão, né? Eu perto dele, eu fico pequenininho, ele fica um gigante, né? E por quê? É a estrutura dele, né? Eu não tinha como ser grande, porque meu pai e minha mãe não são grandes, né? Mas daí quando eu olho para o Jean, que estava aqui, atrás de mim, cadê o Jean? Né? Eu olho para o Jean e me sinto um gigante. Então tudo depende da referência, né? Perante o Edu, eu sou um Davizinho, né? Do Jean já sou um pouquinho mais Golias, mas eu sou pequeno. Certo? Mas o que acontece? Havia um gigante, e esse gigante ele vem e ele enfrenta o exército israelita. Ele coloca ali no versículo 8, capítulo 17, Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês um servo de Saul? Escolhe um homem para lutar comigo. Queridos, ele chega e enfrenta aquele exército, e é muito interessante, porque aquele gigante, ele chega diante do exército de Israel. Quando nós olhamos a questão geográfica, quando nós olhamos a estrutura do terreno ali, onde ocorreu, existia 2 cidades, e os filisteus estavam no alto de um monte, e os israelitas no alto do monte, eles precisavam descer, e havia um vale ali, e nesse vale é onde ocorriam as batalhas, e para não enfrentar os 2 exércitos, um olhando o outro, veio de repente o Golias, um grande gigantão, chega ali: escolha alguém, venha lutar comigo, e aquele que vencer, o exército vencedor. Mas eu quero uma pessoa, um guerreiro que venha me enfrentar. E ele começou a fazer isso, e todo mundo ficou com medo. Queridos, ele ficou 40 dias, imagine 40 dias, chegar alguém para você e falar assim: ó, e aí, você não vale nada, você é um fracote, você é a escória, você não vale nada. 40 dias, todo dia buzinando, e cada dia que essa voz vinha, e cada dia da voz desse gigante, o que acontecia com o exército? Eles começavam a se recuar cada vez mais, e aquela voz entrava, e as pessoas começaram a ficar retraídas, e o medo tomou conta,
De repente você está aí enfrentando um gigante, e esse gigante está falando para você assim: você não vai conseguir, você não vai vencer, você já está derrotado, você não tem para você não. E você está acreditando, e de repente você está que nem o exército de Israel, ali, se retraindo. Eles eram treinados, eles tinham força, eles tinham armas, mas ninguém tinha algo que faltava para enfrentar o gigante, que é a coragem, ousadia, e principalmente a visão da promessa. A visão da promessa. Se você não tem a visão da promessa, o teu gigante é muito maior. É muito maior. Mas quando Davi, imagine o Davizinho, pastorzinho de ovelha, cabelinho ruivo, barbinha ruiva, que foi subestimado na casa dele, aquele que ficou lá no cantinho, ninguém considerava ele como uma possibilidade de ser rei de Israel. Ele já tinha sido ungido rei, ele já tinha o Espírito de Deus, mas ele estava ainda no processo de amadurecimento. E isso nós precisamos entender, nem sempre Deus vai fazer o nosso tempo, tem um processo acontecendo. E de repente Davi, ele chega, ele vê aquilo lá no versículo 26, aí se você está em 1 Samuel, ele vai dizer, Davi perguntou aos soldados que estavam ali do seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Queridos, o restante da história, possivelmente você já conhece. Davi, ele vai lá com uma funda, ele dá uma pedrada na testa do Golias, ele cai, ele pega a espada de Golias, corta a cabeça, e ele ali se destaca e muda a sua história. E Davi se tornou o homem que se tornou, um homem que da genealogia de Jesus, que vem da tribo de Judá. E a palavra fala Jesus, filho de Davi, porque vem da mesma genealogia. Queridos, e é uma história muito empolgante, impactante. Mas eu não quero só olhar para a história e falar assim, puxa, ele derrubou os gigantes, vamos derrubar os gigantes. Não, eu quero olhar para as entrelinhas desse texto e olhar para a atitude do coração de Davi. De repente tem algo que você vai precisar fazer, semelhante a Davi, para você derrubar esse gigante que você está enfrentando hoje, seja na enfermidade, seja na saúde, no trabalho, seja nos relacionamentos, seja na crise financeira, na prisão financeira que você se envolveu. Eu quero te dizer que esse gigante pode ser derrubado, porque nós temos um Deus que é muito maior. Deus é muito maior que os seus problemas. Deus é muito maior que as suas lutas. Deus é muito maior que as suas provações. Deus é muito maior que esse Covid. Nosso Deus é grande. E como é que nós podemos enfrentar esse gigante? Então vamos caminhar um pouquinho mais ali. E o primeiro destaque que, de repente, eu olho para a vida de Davi. Eu quero dizer para você, lembre-se do treinamento de Deus. Lembre-se do treinamento de Deus. As nossas experiências na nossa jornada nada mais é que um treinamento de Deus. Um treinamento de Deus. Quando nós vamos ali no versículo 32, nós vamos ver ali, Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Ninguém deve ficar com o espírito abatido por causa desse filisteu. E aí ele vai falar assim, teu servo irá e lutará com ele. Daí respondeu Saul, você não tem condições de lutar com esse filisteu, você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Olha só, Davi ele chega lá e fala assim, vamos lá, deixa que eu luto com esse cara. E aí, de repente, o Saul, que era o rei, era grandão. Saul era da tribo de Benjamim, cara forte. Fala assim, você não vai não, você é um menino, você não tem condições não. Mas a resposta de Davi é muito interessante. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão e um urso, e o leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes, e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército de Deus vivo. Queridos, o que acontece aqui? Davi,
ele lembra do treinamento de Deus. Sabe aqueles ursos que apareceram, aqueles leões que apareceram? Na época, naquela situação, ele não entendeu. Deus, eu estou aqui servindo, eu estou aqui cuidando das ovelhas do meu pai, e de repente vem esses ursos, vem essas provações, ele tem que enfrentar um urso, tem que enfrentar um leão, e ele começa a correr riscos, mas ele vence. E lá na frente ele vai entender que o que aconteceu lá atrás era um treinamento de Deus. Sabe, um treinamento através dessas experiências, através dessas provações. Qual o treinamento que Deus já te deu? Olhe para trás, olhe para a tua história. Como você foi treinado? Deus já me deu uma crise financeira muito grave. E eu fui tremendamente treinado, que hoje eu olho para trás e eu louvo a Deus por aquela crise, aonde chegou um ponto que se Deus não agisse, eu e a minha família iríamos passar fome. Foi um milagre sobrenatural de Deus. Foi um grande treinamento de Deus para a minha vida. É como se Deus estivesse me testando. Quero ver se você confia mesmo em mim, não. Ou não. Até acabar tudo e nós orarmos e Deus agir. Eu tive uma situação grave de saúde com meu pai. E foi um momento que eu tive um medo tremendo de perder meu pai. E de repente aquele medo vem e hoje eu vejo que era um treinamento de Deus. Por quê? Porque era Deus treinando, Deus me aperfeiçoando. E hoje, quando eu olho para esse cenário, como eu estou mais capacitado? Como eu estou mais capacitado? Queridos, a história de Samuel, quando ele vai lá na casa de Davi, que ele é subestimado, né, chega, a hora que Samuel chega na casa de Jessé, e ele começa a trazer os filhos, os irmãos de Davi mais velhos, vieram 7, dos mais velhos, os mais fortes, os guerreiros, e não era ninguém daqueles, e Deus chega e fala, vocês olham a aparência, e eu estou olhando o coração. E de repente Davi, ele é ungido no meio dos irmãos, ele é ungido ali, os irmãos olhando. Só que a hora que termina, ele é ungido rei de Israel. Aí o que ele faz? Volta lá cuidar das ovelhinhas. Volta lá. Certo? Ele não é colocado no trono, ele volta a cuidar das ovelhas. Então existia ainda um processo que precisava acontecer. E se você não entende o treinamento que Deus deu já para a sua vida, consequentemente você não vai conseguir olhar para esse gigante como ele deve ser olhado, de cima para baixo. Você sempre vai olhar de baixo para cima, o gigante é muito grande. Quando você tem que olhar de cima para baixo, porque Deus está aqui do seu lado, dizendo assim, isso aqui não é nada para o meu Deus. Isso não é nada para o meu Deus. A grande virada da vida de Davi foi quando ele enfrenta Golias. Deus estava preparando ele para um projeto muito maior. E quando nós olhamos para a provação, para as provações do nosso coração, nós precisamos entender que precisamos ter um coração ensinável para aprender o que Deus tem para nos ensinar. Queridos, quando nós olhamos para Jesus, Jesus também passou por um processo de espera, um processo de ensino. O primeiro milagre de Jesus foi com 30 anos. E o que ele fez até os 30 anos? Com 12 anos ele já estava lá nas sinagogas ensinando, mas ele voltou para casa, não era hora ainda. E ele estava lá, carpinteiro. Imagina ali fazendo uma cadeira, fazendo uma mesa. Ele estava passando por um processo, ele enquanto homem, se preparando para aquilo que havia de vir. Existia um gigante que Jesus tinha que derrubar. Ele como homem, precisava derrubar. Sabe, mas no processo que Jesus cumpriu, foi necessário ele enfrentar sofrimento para cumprir esse propósito. Mas, infelizmente, muitas pessoas não conseguem olhar por essa perspectiva. Eles não conseguem olhar para Jesus como Jesus passou por provações para cumprir o propósito de Deus. Eles não conseguem olhar para Davi como Davi passou por provações para cumprir o propósito de Deus. Mas eu quero que o propósito se cumpra na minha vida. Mas eu não quero que mexa muito com as minhas estruturas. Não é assim que funciona. Quando nós olhamos para a palavra, não é assim que funciona. Vamos ver os grandes homens de Deus. Vamos ver as provações que passou José. Vamos ver as provações que passou Abraão. Vamos ver as provações que passou os discípulos ali de Jesus. As provações fazem parte do processo de aperfeiçoamento de Deus. A hora que eu entendo isso, eu enfrento os gigantes, olhando e estando sensível aos ensinos que Deus já deu para a minha vida.
ou se eu estou no meio do processo, eu vou aprender. Romanos 5, 3 a 4 diz lá: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Olhar para os momentos em que Deus nos libertou de uma grande provação, nos ajuda a reforçar algo que é essencial para derrotar o gigante, que é o quê? Entender que Deus é confiável. Você tem caminhado com essa certeza que Deus é confiável? E que quando você olha para trás, sabe aquela crise que você teve no casamento? Deus estava agindo. Você está tudo bem no teu casamento hoje? Deus agiu lá atrás. Sabe aquela crise financeira que você superou? Deus estava lá agindo. Sabe aquele momento daquela enfermidade? Deus estava lá agindo. Ah, não, os médicos eram muito bons. Deus usando os médicos, toda a inteligência da medicina para trazer a cura e a restauração. Agora, se você passou pela crise e só guarda os aspectos negativos, como foi dolorido, você está perdendo, você perdeu a oportunidade de crescer, de amadurecer com o treinamento de Deus. Você tirou a nota vermelha, vai ter que fazer recuperação. Vai ter que passar por uma crise de novo para aprender. Queridos, nós precisamos olhar e ter um coração ensinável. Não adianta ficar murmurando. Nós precisamos olhar e avançar. Nós precisamos olhar e crescer. E crescer diante de Deus. Mas sabe um outro destaque? Para enfrentar os gigantes. Como é que não enfrenta os gigantes? Eu digo aqui, rejeite as influências de tudo que te paralisa. De tudo que te paralisa. No versículo 38. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou a armadura, ele pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Queridos, rejeite as influências daquilo que te paralisam. Porque, imagine, Saul, grandão, Davi pequenininho, coloca essa armadura aqui. O guerreiro não pode lutar sem armadura. Sabe, não deixe as pessoas estabelecer os seus limites. Não deixe as pessoas te dizer, vai por aqui, calma. Consulte o Senhor. Muitas pessoas tentarão tirar o propósito de Deus para a sua vida. Eu não estou dizendo que você não pode caminhar com alguém confiável, um discipulador, você tem uma orientação de alguém de fora que te ajuda a interpretar a realidade. Eu estou dizendo de situações onde as pessoas querem dizer, olha, você tem que fazer isso. E aí você vai fazer isso cegamente, mesmo que isso seja contrário à palavra de Deus. Você vai ter que ir lá, você vai ter que fazer essa negociata, não tem jeito. Você vai ter que negociar com esse fiscal essa propina, não tem jeito. E de repente você está impedindo Deus de agir no sobrenatural na sua vida. Olha, para você ser bem no casamento, como eu já vi, queridos, eu já recebi um casal daqui da nossa igreja, que o problema deles é que eles decidiram juntos ir para um swing. Ir lá e ter relações com outras pessoas. E depois trouxeram uma maldição tão grande para o casamento. Porque alguém disse que era legal. Queridos, tudo aquilo que alguém fala para você, que é contrário à palavra de Deus, rejeite. Rejeite. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Quando eu olho, quando Jesus estava sendo crucificado, muitos começaram a gritar para ele, desce da cruz, meu Deus, desce daí. Até Jesus tentaram tirar o propósito dele, tentaram fazer ele se desviar e sair do propósito de Deus. Quanto mais você, quanto mais eu. Cada um que enfrenta o gigante, enfrenta de uma forma diferente. De repente você tem uma família, existe o pai, a mãe e 3 irmãos. E vem uma aprovação para aquela família. Todo mundo vai enfrentar de uma forma diferente. Porque envolve quem eu sou, envolve a personalidade, envolve como eu encaro os problemas. Mas agora eu quero te dizer
que, independente de como eu encaro, dentro do meu jeito de ser, existe um Deus que Ele age da mesma forma em tudo e em todos. Tudo o que você precisa, olha aqui para mim, olha aqui, ó. Tudo o que você precisa para vencer um gigante, Deus já te deu. Tudo Deus já te deu. Só precisa ser aflorado, só precisa ser aperfeiçoado, só precisa ser desenvolvido, colocar para fora. Jesus morreu na cruz e já nos deu condições de enfrentar tudo. Enfrentar tudo. Vai haver aprovação, beleza, eu vou reagir de uma forma diferente. Eu não posso impedir que essa aprovação venha em mim, mas eu posso decidir como eu reajo. Isso faz toda a diferença. Quando eu olho para Davi, Davi não deixou aquela coletividade influenciar. Imagine, um exército todo mundo com medo. Se ele fosse olhar para aquele exército, ele ia desistir. Mas ele não deixou isso acontecer. Nessa pandemia, de repente você tem que se blindar dos profetas do caos. Ah, vai quebrar o Brasil. Ah, vai morrer muita gente ainda. Eu quero te dizer que o que Davi nos ensina é que ele não deu ouvidos para aqueles soldados do exército de Israel, que estavam com medos, que estavam aterrorizados. Enquanto aqueles soldados estavam ouvindo diariamente, por 40 dias, a palavra de Golias, a humilhação de Golias, Davi estava ouvindo a palavra de Deus. E isso fez toda a diferença. E isso fez toda a diferença. E outra coisa que nós conseguimos olhar, toda aquela armadura que tentaram colocar em Davi, iria atrapalhar ele. E ele se libertou de tudo aquilo que atrapalhava ele. Lá em Hebreus 12 diz lá, livre-se de tudo que te atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe o que acontece? Davi, ele se liberta de tudo aquilo que poderia atrapalhar ele. E ele usa as ferramentas que Deus já tinha dado a ele. O que ele tinha nas suas mãos? Ele tinha ali aquela tiradeira, ele tinha as pedrinhas. Ele tinha um cajado. Eu não preciso de armadura. Deus vai usar o que você já tem. Você vai vencer o gigante com o que você já tem. Ah, para mim vencer o gigante eu preciso de um emprego novo. Não, Deus vai fazer com o que você já tem. Ele pode até abrir uma porta nova de emprego. Deus é Deus. Mas pare de ficar olhando e murmurando. Ah, para mim vencer o meu gigante eu preciso de uma esposa nova. Eu preciso de um marido novo. Eu preciso de... E eu começo a olhar e cobiçar as coisas dos outros. E eu nunca estou satisfeito com o que eu tenho. Ah, para mim crescer espiritualmente, eu precisava ser da igreja do fulano. Queridos, o que delimita o teu nível de intimidade com Deus, a tua experiência com Deus, é o tempo que você gasta crescendo na palavra de Deus, buscando intimidade com Deus, exercendo a espiritualidade com Deus. Nós estamos aqui para ajudar, caminharmos juntos. Eu também tenho lutas e você também tem lutas. Nós precisamos individualmente, no quarto secreto, buscar a presença de Deus. Nós precisamos como igreja estar unidos para poder avançar. Juntos nós somos mais fortes. Cuidado com as soluções mágicas que chegam para você, elas te destroem. Sabe aquelas pessoas negativas, medrosas, que de repente vêm com uma palavra de desencorajamento? É com muita tristeza que às vezes essas palavras vêm de dentro de casa. Sabe o marido que tenta sabotar a esposa? Porque a esposa agora está começando a vender pela internet e está começando a ganhar mais dinheiro do que ele. E ele chega, dá um jeitinho de tentar jogar para baixo. Como se houvesse uma disputa. Ou os irmãos que vivem com inveja, com raiva. Tem um bloqueio velado ali, eu não vou. Sabe, existe algo que está me... Para com isso. Para com isso. Se livre de tudo o que te atrapalha. Se livre de tudo aquilo que não edifica. Se livre. A minha esposa falando assim que ela estava com um joguinho. E ela estava lá com esse joguinho. E o joguinho começou... Falava lá, você tem que ficar mais não sei quanto tempo para ganhar mais umas moedinhas, para construir uma casinha, eu não sei que joguinho que é. E ela começou a ficar vidrada naquilo ali, ela começou a jogar aquilo ali e tal.
Aí eu comecei a me incomodar com aquilo. Aí de repente ela viu que eu estava um pouco incomodado. E de repente Deus acorda ela de madrugada, dizendo, joga fora. E ela pegou aquele celular, foi lá para o banheiro. E ela pegou e jogou no lixo. Jogou no lixo aquele joguinho. Não tem nenhum problema você ter um joguinho. Não tem nenhum problema você jogar ali e se divertir. Agora, a partir do momento que isso está tirando teu tempo com Deus, isso está tirando teu tempo com a sua família, jogue fora. Jogue fora, jogue no lixo. Você tem ficado mais na internet do que com a sua esposa, mais na internet que com o seu esposo, jogue fora. Você não tem investido na vida dos seus filhos, jogue fora aquilo que tem tirado do teu tempo com seus filhos. E de repente é muito trabalho. Porque eu tenho que trabalhar demais, porque senão eu vou ser mandado embora. De repente você até salva o teu emprego, mas perde a tua família. Não faça isso. Viver a fé cristã envolve equilíbrio. Queridos, um terceiro ponto. Não se intimide com o tamanho do gigante. Não se intimide. Veja ali, 1 Samuel 17, no versículo 41. No 41 ele vai dizer ali, enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha e se aproximava de Davi, olhou para Davi com desprezo. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso eu sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, disse, vem aqui e darei sua carne às aves do céu e os animais do campo. Sabe, ele chegou ali e começou a subestimar a Davi, certo? E começou a querer intimidar Davi. Mas Davi não foi intimidado, não. Davi não deixou ser intimidado, não. E o que eu quero dizer para você, independente do tamanho do teu gigante, não deixe a tua visão natural te paralisar. Você precisa olhar com os olhos espirituais. Os irmãos de Davi estavam olhando, paralisados com medo, porque estavam olhando com os olhos humanos. Mas Davi estava olhando com os olhos espirituais. Qual a voz que você tem ouvido? Qual a voz que você tem ouvido? Certo? Se nós formos olhar, comparando Davi àqueles irmãos, os irmãos eles eram guerreiros experientes, eles já tinham participado de várias batalhas, de vários enfrentamentos, eles tinham equipamentos, eles tinham treinamento. Davi era um pastorzinho de ovelha. Mas eles ouviram vozes diferentes e eles tomaram decisões diferentes. Qual a voz que você tem ouvido? A voz espiritual ou a voz humana? Sabe, como é que nós podemos potencializar essa força? É através do poder de Deus. O Rick Warren, ele afirmou em um dos seus sermões o seguinte, olha só, o tamanho do seu Deus determina o tamanho do seu objeto, o tamanho do seu sonho. E se você tem um grande Deus, é melhor que você tenha um sonho grande, um objetivo grande, porque Deus não lhe dá sonhos fúteis. Se um sonho é de Deus, você saberá se é ou não é, você vai identificar quando você perceber que irá fracassar se ele não agir. Você vai saber se um sonho é de Deus. Se você entender que se Deus não agir, você vai fracassar. Talvez é a hora de você ousar um pouco mais. Você fazer algo que todo mundo desistiu. Davi, ele fez algo que os irmãos tinham desistido. Existe uma música de uma banda chamada Morada que ele fala assim, eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Sabe, nós precisamos olhar com os olhos de Deus, entendendo que esse gigante não é nada, quando nós cremos num Deus que é todo poderoso, que está à frente de tudo isso. Então, não potencialize o tamanho do teu gigante, minimize ele. Sabe aquela historinha do pai que está com o filho, vê aquele avião grande, pequenininho no céu, a hora que o avião desce, ele é grandão. O que diferenciou a cosmovisão daquele menino foi a distância. Quando o avião estava perto, o avião era grande. Quando o avião estava longe, ele era pequeno. O que diferencia o tamanho do teu Deus é isso. Se o teu Deus está longe, se ele é pequeno, ele está longe. Não porque ele está longe de você, porque ele está próximo de você, mas você deixa ele longe, porque você não se entrega. Agora, a partir do momento que você se aproxima de Deus, você vai ver o grande Deus que nós temos.
Queridos, e para fechar, o horário já estourou, peço perdão, mas não enfrente esse gigante sozinho. Esse é um grande desafio. Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Você não enfrenta um gigante sozinho. Quando estamos com Deus, Ele torna provável uma situação improvável. Davi era o improvável. Deus pega Davi, aquele improvável, e torna ele num gigante. Ele torna ele um grande rei, um grande homem de Deus, num homem segundo o coração de Deus. Você tem subestimado a tua capacidade, você tem subestimado a tua vida. Eu quero te dizer, se você é um improvável, Deus quer tornar você provável. Mas você precisa enfrentar os teus gigantes, no nome do Senhor dos Exércitos, junto com o Senhor, que é aquele que quer dar tudo aquilo que você precisa. Porque Ele é um Deus que formou um potencial tão grande em você, e Ele vai à frente para desenvolver todo esse potencial, certo? Deus, Ele coloca em nós uma capacidade tão grande, e que às vezes nós nos auto-sabotamos. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que nos capacita a enfrentar os gigantes. Davi não temeu passar vergonha, ser derrotado, ser motivo de chacota, porque ele estava na batalha com o Senhor, ele não estava sozinho. E agradar ao Senhor era mais importante do que agradar as pessoas. E é muito interessante que ele vai ali e ele grita: você vem com armas, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não tem medo, ele é ousado. Muitas vezes a incredulidade tem impedido muitas pessoas de derrubar gigantes e de experimentar a bênção de Deus. Como é que você tem vivido a sua incredulidade? O que você tem perdido pela sua incredulidade? Eu lembro que quando Deus confirmou comigo o meu chamado, e eu lutei 2 anos com Deus, porque na verdade, quando eu comecei a namorar a Angélica, nos primeiros dias, ela estava fazendo seminário, e eu falei assim: eu não quero casar com uma missionária que vá para a África. Se você vai ser missionário na África, você me fala, a gente nem começa a namorar. E ela falou assim: não, eu não tenho chamado para a África. Mas eu também, eu estou aqui no seminário, todo mundo quer que eu case com um pastor, mas eu já falei que eu não quero casar com um pastor. Isso ficou gravado na minha mente. 2 anos eu lutando com Deus. Falei: Deus, esse chamado não pode ser real. A minha esposa não quer. Minha esposa não quer. Até que de repente Deus vem e grita para mim. E a hora que eu chego para minha esposa, para a Angélica, que fala assim: querida, Deus está me chamando para o ministério. Ela só fala para mim: eu já sabia. Falei: mas como que você já sabia? Deus já tinha confirmado no meu coração há muito tempo. Mas só que eu não podia falar nada, porque Deus precisava confirmar no teu coração. Eu falei assim: mas se a gente tiver que fechar o escritório e ir integralmente para o ministério, faça o que tem que fazer. Uma coisa é certa, nós vamos obedecer ao Senhor. Se nós tivéssemos sido incrédulos naquele momento, talvez nós tivéssemos impedido de Deus. Deus está fazendo tanta coisa nas nossas vidas, no nosso ministério. Eu quero te dizer que de repente você está perdendo algo porque você está sendo incrédulo e você precisa dar um passo de fé. Aqui Davi deu um passo de fé. Eu quero finalizar esse tempo orando pela sua vida, colocando um desafio para você que está aqui. Eu não sei qual o seu gigante, eu não sei qual o desafio que você tem, mas eu quero te dizer que com o Senhor pode vir o gigante que for. Você vai olhar de cima para baixo, porque você vai olhar que é do trono da graça para baixo, não é do mundo para cima. Você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa entregar sua vida ao Senhor hoje. Eu quero colocar um desafio. Se de repente você está aqui comigo, está conosco aqui nessa noite, seja no YouTube, no Facebook, eu quero te dizer que a palavra de Deus diz que o pecado nos afastou de Deus, gerou um abismo entre o homem e Deus. Mas Cristo, quando Ele veio, porque Ele não deu ouvido para aquelas pessoas e cumpriu o propósito dEle, Ele morreu, ressuscitou pela minha vida e pela sua vida. Nós podemos entregar o nosso coração a Jesus e nos reconectarmos com Deus e termos a vida eterna. Se você está entendendo o que eu estou falando, se Deus está tocando no teu coração, se o Espírito Santo está queimando no teu coração, eu quero que você faça uma oração aí onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora,
Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu não vou mais enfrentar meu gigante sozinho, eu quero enfrentar com o Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração, eu quero que você mande uma mensagem aí. Vai ter um WhatsApp disponibilizado aí na tela. Está aí também no chat. Você pode, ou vai ter uma sala do Zoom que você vai poder entrar na sequência para compartilhar essa decisão. Nós queremos caminhar contigo. Nós queremos te ajudar a conhecer mais esse Deus que é todo poderoso. Vamos orar. De repente você está aqui comigo e você tem um gigante aí. Tem um gigante. A Anne está ali, está com um gigante. Anne, confia no Senhor. Ronaldo, teu gigante está aí, meu irmão. Confia no Senhor. Nós vamos enfrentar juntos. Nós estamos juntos como igreja. Nada e nem ninguém pode impedir o agir de Deus. Você pode fechar seus olhos aí. Qual o gigante que você precisa colocar diante de Deus? É a vida financeira? É a saúde? É o casamento? Não sei. Coloque aí agora nos pés da cruz. Coloque nos pés da cruz. E declare aí. Esse gigante, ele vem com uma consequência externa do mundo, mas eu vou e enfrento ele no nome do Senhor Jesus. E é no nome do Senhor Jesus que nós enfrentamos os gigantes. Coloque diante do Pai. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado. Nós somos gratos ao Senhor, porque com o Senhor nós não precisamos temer mal algum, porque existe uma promessa do Senhor, que o Senhor sempre está conosco. Aleluia, louvado seja o Senhor. Deus, nós queremos entrar num lugar mais profundo de intimidade com o Senhor. Nós queremos entrar num lugar mais profundo na presença do Senhor. Deus, não nos deixe ser enganado pela incredulidade, não nos deixe ser enganado pelo medo, não nos deixe sermos enganados pelo tamanho desse gigante. Nós queremos sim olhar o Senhor de perto, caminhar com o Senhor na dependência do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que nós já temos tudo o que precisamos para vencer os gigantes. E se tem algo que está nos atrapalhando, revela, Senhor, revela para que possamos jogar fora. Porque nada e nem ninguém pode roubar a alegria do nosso coração, porque o Senhor é um Deus poderoso, que está conosco, que tem feito infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Abençoa, Deus, esses irmãos que tomaram uma decisão hoje, entregando a vida ao Senhor Jesus. Confirma no coração deles essa decisão. Irmãos que colocaram diante do Senhor os gigantes nessa noite. Deus, abençoa, traz coragem, traz ousadia, o espírito de ousadia, para que eles possam avançar na dependência do Senhor. Nós entregamos todas essas vidas diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém.